O tribunal estava lotado, mas ninguém ousava falar. O som distante de passos ecoava nos corredores de mármore, lembrando a todos que, ali dentro, cada palavra carregava um peso capaz de mudar destinos. A mãe sentava-se diante da mesa, com as mãos trêmulas apoiadas no colo, como se tentasse se agarrar à própria dignidade que tantas vezes lhe fora arrancada. Seu rosto estava marcado pelo cansaço de anos de humilhações, e naquele dia parecia ainda mais frágil, esmagado pela expectativa de um julgamento que poderia determinar o rumo de sua vida e o futuro de sua família. No canto da sala, discretamente, uma menina de apenas 7 anos observava tudo. Pequena demais para aquele cenário imponente, mas com olhos que carregavam uma maturidade desconcertante. O olhar dela não era de uma criança comum, curiosa e distraída. Era um olhar firme, quase desafiador, como se soubesse que em poucos instantes teria que enfrentar gigantes com nada além da sua voz. Os advogados cochichavam entre si, trocando olhares de superioridade, confiantes na vitória que julgavam garantida. Para eles, a presença da menina era irrelevante, quase uma distração no teatro formal da justiça. Mas o juiz, com sua toga pesada e semblante endurecido por anos de julgamentos, já havia notado aquela criança. Havia algo nela que perturbava a ordem natural da sala. Quando o oficial anunciou o início da audiência, o coração da mãe disparou. Ela mal conseguia respirar, sabendo que suas chances eram pequenas. O outro lado tinha dinheiro, influência e uma retórica afiada. Tudo parecia contra ela. Mas o destino às vezes escolhe porta-vozes inesperados. Foi nesse momento que a menina, contrariando todas as expectativas, se levantou. A sala inteira se voltou para ela, como se presenciasse algo improvável. Sua voz ainda não havia soado, mas a simples atitude de ficar de pé já parecia um ato de coragem. O juiz franziu o senho, intrigado. Os advogados riram baixinho, subestimando aquela presença frágil. Então, com a inocência de uma criança, mas a firmeza de alguém que carrega verdades incontestáveis, a menina pronunciou as palavras que congelariam o ar no tribunal. Senhor juiz, eu sou a advogada da minha mãe. O silêncio que se seguiu não era um silêncio comum. Era o tipo de silêncio que pesa, que sufoca, que anuncia que algo extraordinário acabou de acontecer. A respiração de todos pareceu prender-se ao mesmo tempo, como se esperassem que o mundo desmoronasse em seguida, e de certa forma, desmoronaria. A mãe levou a mão à boca, incapaz de acreditar no que ouvia. O juiz se recostou lentamente na cadeira, sem conseguir disfarçar o choque. E os advogados, que antes riam, agora encaravam a menina com um misto de desprezo e desconforto. Aquela criança acabava de romper a barreira invisível que separava a inocência da coragem. As palavras ecoaram pelo tribunal como um trovão inesperado. Não foi apenas uma frase. Foi um choque, uma ruptura na lógica fria e calculada daquele ambiente. Eu sou a advogada da minha mãe. Aquelas sílabas, ditas por uma voz infantil, carregavam uma força que nenhum manual de direito poderia prever. O juiz, homem acostumado a discursos eloquentes e longos relatórios jurídicos, sentiu algo diferente naquele instante. Não era a retórica bem ensaiada de um profissional, mas sim a verdade nua, pronunciada com a coragem que só uma criança poderia ter. Ele ajeitou os óculos, como se quisesse ganhar tempo, mas na realidade estava tentando compreender o que havia acabado de acontecer diante de seus olhos. A plateia estava imóvel. Até mesmo os jornalistas, acostumados a registrar dramas de tribunal, hesitavam em levantar suas câmeras. Era como se soubessem que qualquer flash quebraria a magia daquele momento. Os advogados adversários, porém, reagiram com um riso abafado, carregado de sarcasmo. Um deles sussurrou algo como: "Isso é uma piada." Mas o comentário morreu no ar, porque ninguém ousou acompanhá-lo na zombaria. A mãe da menina tremia. Suas mãos suadas não conseguiam mais segurar a bolsa que trazia. No colo, ela a deixou escorregar ao chão, mas não teve forças para se abaixar e pegá-la. Seus olhos estavam fixos na filha, incrédula, assustada, mas também tomada por um orgulho silencioso. Nunca poderia imaginar que aquela criança frágil teria tamanha ousadia.
E então a menina voltou a falar. Sua voz era suave, mas a sala parecia amplificá-la. Cada palavra encontrava espaço no coração de quem escutava. Minha mãe não pode se defender sozinha. Ela chora todas as noites, mas nunca desiste. Eu sei o que ela sente, sei o quanto sofre. E se ninguém mais vai dizer isso por ela, eu direi. O silêncio que seguiu foi ainda mais pesado. O juiz, que raramente se deixava comover, respirou fundo, tentando manter a compostura. Sabia que não poderia permitir que o tribunal se transformasse em um palco emocional, mas também não podia ignorar a força daquelas palavras. Era como se a inocência daquela menina tivesse rasgado o véu burocrático e revelado a essência crua da justiça. Proteger os vulneráveis. Um dos advogados levantou-se, tentando interromper a cena. Mas sua voz soou estranhamente fraca, quase sem autoridade. Ele gaguejou algumas objeções, mas foi silenciado pelo próprio juiz, que ergueu a mão e ordenou: deixe-a falar. Essa simples permissão mudou o rumo do julgamento. Não. Importava mais o que estava nos documentos ou nos argumentos frios. A menina havia conquistado o direito de ser ouvida. E naquela sala, diante de todos, a balança da justiça começava a se inclinar, não pelo peso de provas formais, mas pelo impacto de palavras que vinham do coração. O tribunal já não era apenas um tribunal. Era agora o palco de uma história que ninguém esqueceria. Uma criança contra o mundo adulto. Uma voz pequena, mas carregada de uma verdade tão imensa que fazia todos se perguntarem: o que realmente significa justiça? As palavras da menina eram como facas invisíveis, cortando o ar denso da sala. A mãe, até então calada e encolhida, sentiu o peito explodir em emoção. Suas lágrimas, que antes eram discretas e escondidas, agora escorriam livremente, sem que ela pudesse controlar. Era impossível conter o peso de ver sua filha, tão pequena, tão inocente, erguer-se como um escudo humano contra a injustiça que a esmagava. Ela tentou erguer a voz, interromper a filha, protegê-la daquele ambiente hostil, mas sua garganta simplesmente se fechou. O nó da emoção era grande demais. O coração batia descompassado. A respiração vinha curta e irregular. E ainda assim, mesmo em meio ao desespero, algo novo florescia dentro dela. Um sentimento de orgulho tão intenso que queimava por trás de cada lágrima. A mãe não via apenas uma criança diante do juiz. Via um reflexo de tudo o que sempre acreditou, mas nunca teve coragem de gritar ao mundo. Via sua dor transformada em voz, sua fraqueza convertida em força. E naquele instante, compreendeu que a filha não estava apenas defendendo uma mãe injustiçada, estava defendendo a verdade, a dignidade, a própria essência de sua família. O juiz, ao observar aquela mulher em lágrimas, percebeu que não era encenação. Não havia artifícios, nem dramatizações. Era dor real. Era sofrimento acumulado em anos de silêncio, finalmente transbordando diante de todos. Essa autenticidade tornava impossível desviar os olhos. Os advogados rivais, que antes exibiam expressões de tédio e arrogância, agora se remexiam desconfortáveis em suas cadeiras. Sabiam que estavam perdendo algo mais importante do que um argumento. Estavam perdendo o domínio da narrativa. O tribunal já não estava mais sob o controle deles. Agora, todos os olhares estavam voltados para aquela criança e para a mulher que chorava ao seu lado. A mãe levou a mão ao rosto, tentando esconder as lágrimas, mas não conseguiu. Então olhou para a filha com uma mistura de medo e reverência. Era como se estivesse vendo pela primeira vez a verdadeira dimensão da menina que criara. Não apenas sua filha, mas uma guerreira em miniatura, forjada pela dor da vida, capaz de enfrentar um sistema inteiro apenas com sua voz. A sala permaneceu, mergulhada em um silêncio pesado. A única coisa que se ouvia eram os soluços contidos da mãe, ecoando pelo espaço como testemunho da verdade. Aqueles soluços eram mais eloquentes do que qualquer documento, mais devastadores do que qualquer prova escrita. Eram o som cru da humanidade ferida. E então, algo mudou no ar. A emoção da mãe não era apenas dela. O público, os funcionários, até mesmo alguns repórteres começaram a sentir os olhos marejarem.
Era impossível não se contagiar com aquele sofrimento tão genuíno. O tribunal, antes frio e implacável, havia se transformado em um lugar humano, vulnerável, onde a dor encontrava voz e eco. O juiz, tentando manter a postura, respirou fundo e ajeitou novamente os óculos. Mas ninguém na sala se enganava. Sua expressão endurecida começava a rachar. A mãe, em lágrimas, havia alcançado o que muitos advogados não conseguiam com horas de argumentos: tocar o coração da justiça. O juiz, acostumado a ouvir advogados experientes, políticos influentes e testemunhas calculistas, se viu diante de algo que sua toga e seu protocolo jamais poderiam preparar: a pureza desarmante da inocência. A menina, de apenas 7 anos, permanecia de pé, sem tremer, sem fugir, encarando-o com uma firmeza que contrastava com a fragilidade de sua idade. Ela não falava de leis complicadas, não citava artigos ou parágrafos. Suas palavras eram simples, diretas, vindas do coração, e justamente por isso eram tão devastadoras. Porque naquele tribunal, entre pilhas de papéis e estratégias jurídicas, todos se esqueceram de um detalhe óbvio: a verdade pode ser dita sem adornos. A cada frase que saía de sua boca, o silêncio se aprofundava ainda mais. O som das canetas, parando de escrever, das tosses contidas, das respirações suspensas, tornava o ambiente quase sufocante. Era como se todos tivessem sido transportados para fora da lógica fria do direito, entrando em um espaço onde apenas a voz da criança importava. O juiz tentou intervir, interromper, talvez por instinto ou por necessidade de manter a ordem. Mas quando abriu a boca, a menina o encarou diretamente, e em sua voz ecoou uma frase que ninguém jamais esqueceria: "Se o Senhor não escutar, então para que serve a sua justiça?" Foi como um soco invisível. O peso daquelas palavras caiu sobre a sala com força brutal. O juiz, surpreso, engoliu em seco e fechou a boca sem responder. O público prendeu o fôlego. A inocência dela não era apenas meiga ou tocante, era implacável. Os advogados da outra parte se remexeram inquietos. Estavam acostumados a manipular testemunhas, a distorcer narrativas, a usar brechas para vencer. Mas como atacar uma criança sem parecerem monstros? Como rebater uma voz tão pura sem se afundarem ainda mais diante de todos? Era uma armadilha perfeita, mas não planejada. Era apenas a verdade nua, crua e inquebrantável. A mãe, sentada, cobria o rosto com as mãos. Chorava não mais apenas de dor, mas de espanto. A pequena se tornara sua advogada, sua defensora, sua bandeira erguida diante da injustiça, e nada poderia ser mais poderoso. O juiz ajeitou a postura, respirou fundo, e pela primeira vez em anos, sentiu-se pequeno em sua cadeira imponente. Ele era a figura de autoridade, mas estava sendo julgado por aqueles olhos infantis que pareciam carregar um peso maior do que a própria vida. Era como se a menina perguntasse, sem palavras: de que lado o Senhor está? Da lei ou da justiça? A inocência não gritava, não ameaçava, apenas existia, e essa existência por si só era inabalável. O tribunal não era mais o mesmo. Ninguém saiu dali ileso. A criança não apenas defendeu a mãe, ela expôs a fragilidade de um sistema que muitas vezes se perde em sua própria burocracia e esquece o essencial: a humanidade. Naquele momento, todos entenderam. Não era uma menina que falava. Era a consciência que o mundo inteiro tinha tentado calar. Depois da última frase da menina, a sala mergulhou em um silêncio pesado, sufocante, quase palpável. Não era apenas ausência de som. Era um silêncio vivo, pulsante, que carregava em si mais significado do que qualquer palavra. Um silêncio que gritava. Os olhares se desviavam, as mãos suavam, as respirações se tornavam irregulares. Cada pessoa naquele tribunal sabia, no fundo, que havia presenciado algo raro, quase sagrado. Era como se a verdade tivesse atravessado todos os filtros, todas as máscaras, e agora estivesse exposta, nua, impossível de ser negada. O juiz recostou-se levemente na cadeira. Sua caneta, antes firme entre os dedos, escorregou, caindo sobre a mesa com um som seco. Pequeno, mas devastador naquele ambiente onde até o ar parecia pesado.
Ele encarava a criança como quem olha para um espelho que revela o que não se quer ver. Os advogados da outra parte tentaram se levantar, ensaiaram um protesto, mas nenhum som saiu. Como poderiam argumentar contra aquilo? Como poderiam dizer que era irrelevante, quando cada sílaba da menina havia entrado como lâmina afiada na consciência de todos? E então, algo inesperado aconteceu. Um dos presentes na plateia, um senhor grisalho, que até então permanecia apenas como observador, enxugou discretamente uma lágrima. Outros o seguiram. O choro não era alto, mas estava lá, contido, envergonhado, como se fosse proibido demonstrar tanta emoção em um espaço tão rígido. Mas era impossível conter. A mãe, com o rosto banhado em lágrimas, olhava para a filha como quem contempla um milagre. Nunca imaginara que aquela menina tímida, que ainda carregava bonecas para dormir, fosse capaz de enfrentar o peso esmagador de um tribunal. E, no entanto, ali estava ela, erguida como um farol. O silêncio, embora ensurdecedor, carregava uma mensagem clara. Nada seria como antes. Todos sabiam disso. Aquela audiência já não era mais apenas sobre guarda, documentos ou direitos familiares. Era sobre algo muito maior. Era sobre coragem, sobre a voz de quem, teoricamente, não tinha voz. O juiz passou a mão no rosto, tentando recompor-se, mas não conseguiu esconder a inquietação. Em toda sua carreira, havia aprendido a se proteger das emoções. Juízes não podiam se deixar influenciar por lágrimas, por olhares, por sentimentos. Mas como manter essa barreira diante de uma criança que carregava nos olhos a dor e a esperança de uma mãe esmagada pela vida? Era impossível. O silêncio não diminuía, crescia, ecoava como um trovão mudo. Era como se todos estivessem esperando a resposta do juiz, a reação que poderia mudar não apenas o rumo daquele julgamento, mas também o destino de duas vidas. Nesse silêncio, cada coração ali presente batia mais forte. A menina, pequena e serena, permanecia firme. Ela não precisava dizer mais nada. Sua presença já havia dito tudo. A mãe, sentada ao lado, parecia desmoronar pouco a pouco. Seus ombros tremiam. Suas mãos se agarravam ao lenço amarrotado como se fosse a única âncora que ainda a mantinha presa à realidade. Os olhos vermelhos denunciavam noites em claro, dias de humilhação e um coração cansado de lutar contra forças que pareciam sempre maiores do que ela. Ela sabia que, para muitos, era apenas mais uma mulher derrotada por um casamento fracassado. Uma estatística, um processo em meio a milhares. Mas para a filha, era tudo. E agora essa mesma filha se erguia como escudo, como voz, como chama que se recusa a apagar. A menina, de pé diante do tribunal, não tremia. Seus olhos, tão grandes para um rosto tão pequeno, encaravam o juiz com a firmeza de quem não conhecia a palavra rendição. Ela não entendia de leis, de artigos ou de parágrafos jurídicos, mas entendia de amor. Entendia de justiça em sua forma mais pura. E era isso que a fazia inquebrável. A mãe, ao observar a filha, sentiu algo nascer dentro de si. Uma mistura de orgulho e dor. Orgulho por ver aquela coragem imensa em um corpo tão pequeno. Dor por saber que a infância da filha havia sido roubada cedo demais, obrigada a carregar fardos que jamais deveriam pesar sobre ombros tão frágeis. Alguns na plateia começaram a cochichar. Não sobre a guarda, não sobre o processo, mas sobre a cena que se desenrolava diante de todos. Uma criança defendendo a mãe como se fosse a própria advogada. Havia algo de sagrado, de profundamente humano, que ultrapassava qualquer linha escrita em papel timbrado. O juiz, mais uma vez, desviou o olhar. Ele tentava se agarrar ao processo, as folhas à sua frente, como se o peso das palavras frias pudesse ofuscar a intensidade do que estava acontecendo. Mas não conseguia. A cada segundo, a imagem daquela menina se tornava maior. Maior do que ele, maior do que o tribunal, maior do que qualquer sentença. A mãe enxugou o rosto, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, ergueu o queixo. Era como se recebesse da filha um empréstimo de força. Uma lembrança de que ainda havia razões para lutar. Ainda havia fogo dentro dela. Ainda havia vida. Naquele instante, o contraste era evidente. De um lado, uma mulher quebrada pelo peso, do abandono pela dureza das batalhas. Do outro, uma menina inquebrável, que,
Não aceitava ver a mãe derrotada. Duas almas diferentes, mas unidas por um laço indestrutível. E enquanto a sala permanecia mergulhada naquele silêncio reverente, uma certeza se espalhava entre todos. Não havia lei no mundo capaz de silenciar o amor de uma filha que se erguia para proteger a mãe. O silêncio da sala foi quebrado quando o juiz, tentando retomar o controle da audiência, pediu que o pai se pronunciasse. Até aquele momento, ele parecia seguro, com um sorriso que mais lembrava deboche do que confiança. Vestia-se de forma impecável, o terno caro cintilando sob a luz fria do tribunal, como se cada detalhe fosse calculado para transmitir poder. Mas o que nenhum traje poderia esconder era a verdade que começava a se despir diante de todos. Ele se levantou devagar, ajeitou o paletó e lançou um olhar para a ex-esposa, carregado de superioridade. Para muitos, aquele olhar poderia intimidar. Mas para a filha, que observava atenta, não passava de uma máscara mal costurada. O pai falou com voz firme, projetando cada palavra como quem deseja manipular mais do que explicar. Meritíssimo, não estamos diante de uma questão emocional, mas de racionalidade. Esta criança, claramente influenciada, não tem condições de se pronunciar sobre a vida adulta. O que acontece aqui é resultado da manipulação de uma mãe ressentida. As palavras ecoaram pelo tribunal, pesadas, carregadas de veneno. Alguns acenaram com a cabeça, outros franziram o senho. Mas a menina permaneceu imóvel. Seus olhos não se desviavam, e havia ali algo que começava a incomodar o próprio pai. Ela não tinha medo. O juiz o escutava com atenção, mas a cada frase o ambiente parecia mais sufocante. Como se todos começassem a enxergar as fissuras no discurso perfeito. A postura do pai, antes confiante, revelava pequenas falhas. O aperto nervoso nos punhos, a forma como evitava encarar a filha por mais de alguns segundos. Foi então que a menina, sem esperar autorização, interveio. O senhor fala como se me conhecesse, mas não sabe quem eu sou. Não é a mamãe que me faz falar, é a vida que me ensinou a enxergar. A frase cortou o ar como uma lâmina. O pai, surpreendido, tentou manter a compostura, mas o leve tremor em sua boca denunciava que o controle lhe escapava. A plateia reagiu com murmúrios, e o juiz, embora devesse repreender a criança, permaneceu em silêncio. Era como se ele próprio tivesse sido atingido pela coragem daquelas palavras. A mãe observava tudo, com lágrimas escorrendo discretamente, mas dessa vez não eram de dor. Eram de libertação, porque pela primeira vez, o pai não era visto como o homem poderoso e influente que sempre fingiu ser. Agora, diante de todos, era apenas um homem desmascarado por sua própria filha. Naquele instante, não havia mais terno caro ou discurso eloquente capaz de esconder o óbvio. Quem realmente falava com verdade não era ele, mas a menina que, com apenas 7 anos, expunha as rachaduras de um império construído sobre arrogância. O silêncio que se seguiu às palavras da menina parecia interminável. Era como se o ar tivesse sido sugado da sala de audiências. Ninguém ousava tossir, ninguém ousava se mover. O juiz, acostumado a lidar com confissões e acusações, permanecia imóvel, segurando a caneta como se fosse uma âncora para não se perder diante daquela cena. Aos poucos, a tensão se transformou em murmúrios. Pessoas do público se entreolhavam, tentando compreender como uma criança de apenas 7 anos podia falar com tanta clareza, firmeza e dor ao mesmo tempo. Havia advogados presentes que, em longos anos de profissão, jamais tinham ouvido uma defesa tão crua e tão verdadeira. O pai, ao perceber que o peso da sala havia mudado de lado, tentou retomar o controle. Endireitou os ombros, pigarreou e disse em tom frio: "Meritíssimo, o que está acontecendo aqui é um espetáculo infantil. Não podemos dar tanta importância a palavras de uma criança que mal entende o que diz." Mas naquele momento a plateia reagiu. Um senhor da fileira do fundo levantou a voz: "Com todo respeito, doutor, essa menina entende mais da vida do que muito adulto aqui dentro." O comentário provocou aplausos tímidos que logo ganharam força. O juiz bateu a marreta para pedir silêncio, mas o efeito já estava feito. O clima havia mudado. A autoridade moral, que até minutos atrás parecia concentrada no pai,
agora estava com a filha. A menina não recuou. Olhou fixamente para o juiz e declarou com voz serena: Eu não quero tirar nada de ninguém. Só quero que minha mãe seja respeitada. Ela sempre foi a advogada do meu coração, mas agora eu sou a advogada dela. O impacto foi devastador. A mãe, incapaz de conter as lágrimas, cobriu o rosto com as mãos. O juiz fechou os olhos por um instante, como se precisasse absorver a dimensão do que tinha acabado de ouvir. Era mais do que um depoimento. Era um grito de justiça que atravessava qualquer formalidade jurídica. Nesse ponto, até os oficiais de justiça pareciam abalados. O peso do momento não podia ser descrito em leis, parágrafos ou códigos. Era a vida nua e crua, revelada pela boca de uma criança que tinha coragem suficiente para enfrentar um sistema inteiro. E naquele tribunal, onde tantas vezes a verdade havia sido sufocada por riqueza, poder e influência, algo diferente acontecia. As paredes, acostumadas a ouvir mentiras disfarçadas em discursos técnicos, testemunhavam agora a voz pura e inabalável de uma menina. O tribunal estava em choque. Não havia mais retorno. O processo já não era apenas um caso comum. Tornara-se um julgamento da própria consciência de todos que estavam presentes. O juiz respirou fundo, apoiou-se na cadeira e, por um instante, deixou que o silêncio falasse mais alto que qualquer palavra. O pai aproveitou essa pausa para tentar recuperar terreno. Meritíssimo, isso é um absurdo, disse ele, com a voz elevada, batendo a mão sobre a mesa. Estamos permitindo que uma criança transforme este julgamento em teatro. Peço que suas palavras sejam desconsideradas imediatamente. O pedido ecoou pela sala como uma ordem fria, mas o juiz não respondeu de imediato. A menina, sem demonstrar medo, voltou-se para o pai e falou em voz clara: Eu não estou fazendo teatro, papai. Você me ensinou que justiça é falar a verdade. Eu só estou fazendo o que você disse. As palavras atingiram o homem como um golpe direto. Ele tentou reagir, mas seu rosto denunciava a raiva que crescia sob a pele. Antes que pudesse falar, o juiz, com voz grave, interveio. O tribunal não pode desconsiderar a verdade, venha ela de uma criança ou de um adulto. O que ouvimos aqui não pode ser apagado. Esse momento foi como uma lâmina cortando a tensão. No ar. Os advogados cochichavam entre si, atônitos. Alguns olhavam para o pai com uma expressão de desconforto, como se percebessem que a imagem de poder e controle que ele tanto cultivava começava a se despedaçar diante de todos. A mãe, ainda em lágrimas, ergueu os olhos para o juiz. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia sentir esperança. Não era apenas por causa da filha, mas porque enxergava ali uma chance real de que a justiça fosse feita. O pai, em desespero, tentou inverter a narrativa. Essa menina está sendo manipulada. Gritou, apontando o dedo para a mãe. Ela colocou tudo isso na cabeça dela, mas o juiz o interrompeu de imediato com firmeza. Basta. Este tribunal não é palco para acusações sem provas. Até agora, a única voz que se manteve firme, clara e honesta foi a desta criança. A reação foi imediata. O público que assistia ao julgamento explodiu em murmúrios de aprovação. Alguns aplaudiram, mesmo sem autorização. O oficial tentou restabelecer a ordem, mas o clima já havia mudado. A virada estava consumada. O que antes parecia um processo controlado pelo pai agora escapava de suas mãos. A autoridade, a credibilidade e até mesmo o respeito que ele exigia estavam sendo corroídos diante de todos. E no centro desse turbilhão, uma menina de 7 anos permanecia erguida, com a dignidade de quem carrega nos ombros não apenas a defesa da mãe, mas também a prova de que a verdade, quando dita sem medo, pode desarmar qualquer poder. Era o início de uma revolução dentro daquela sala. A justiça, pela primeira vez em muito tempo, estava do lado certo. O juiz ajeitou os óculos, cruzou as mãos sobre a mesa e fitou a menina por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Havia algo em seu olhar que ninguém na sala conseguia decifrar. Era como se estivesse pesando não apenas as provas e os depoimentos, mas também o peso moral da decisão que prestes a tomar. A menina, ainda de pé, respirava rápido, como se cada segundo fosse um desafio. Sua mãe, imóvel no banco ao lado, observava com o coração em disparada, incapaz de prever o que viria a seguir. O pai, por outro lado, parecia inquieto,
batucando os dedos sobre a mesa, tentando disfarçar a tensão que já era impossível esconder. Este tribunal ouviu muitas vozes ao longo deste julgamento. Começou o juiz, sua voz ecoando com firmeza. Mas nenhuma foi tão sincera, tão direta e tão desprovida de interesse quanto a que acabamos de ouvir. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz prosseguiu. Não cabe a mim decidir se uma criança de 7 anos entende todas as complexidades da lei. Mas cabe a mim reconhecer quando alguém fala a verdade sem máscaras. E a verdade, senhores, foi dita aqui. O pai se levantou bruscamente, indignado. Meritíssimo, não pode estar levando isso em consideração. Isso é um ultraje. O juiz o encarou de frente, o olhar severo como uma lâmina afiada. Sente-se, senhor, ou será retirado desta sala imediatamente. A ameaça foi suficiente para silenciar o homem, que voltou ao assento, engolindo a própria fúria. A menina, em silêncio, continuava firme. Então o juiz virou-se para a mãe. Senhora, sua filha mostrou aqui uma coragem que muitos adultos jamais demonstraram. O tribunal não pode ignorar isso. Antes de anunciar minha decisão, quero que saiba, essa força não pertence apenas a ela. Pertence também à mãe que a criou. As lágrimas da mulher escorreram sem controle. Ela apenas balançou a cabeça em agradecimento, incapaz de falar. Naquele instante, a tensão da sala alcançou o ápice. O público prendia a respiração, esperando pelas palavras finais que poderiam mudar tudo. Era como se o tempo tivesse parado e o destino daquela família dependesse de uma única sentença. O juiz fechou os olhos por um breve momento, respirou fundo e declarou: Este tribunal está pronto para anunciar a decisão. A atmosfera se partiu em dois. O pai se curvou para frente, ansioso. A mãe, em lágrimas, tremia. E a menina, ainda firme, parecia compreender que algo grandioso estava prestes a acontecer. O peso da justiça, naquele instante, era quase insuportável, mas estava prestes a ser derramado sobre a mesa, em palavras que ecoariam para sempre na memória de todos que estavam ali. O silêncio que tomou conta da sala foi tão denso que parecia esmagar cada pessoa presente. O juiz ajeitou os papéis diante de si, respirou fundo e começou a falar com a solenidade de quem compreendia o peso das próprias palavras. Este tribunal analisou provas, ouviu testemunhas e avaliou argumentos de ambas as partes. Contudo, o que presenciamos aqui hoje transcende o simples campo jurídico. Trata-se de dignidade, de respeito e, acima de tudo, da proteção de uma criança. A menina olhava fixamente para ele, seus olhos brilhando como duas chamas pequenas, mas intensas. O juiz manteve o olhar firme sobre ela e continuou. A fala desta jovem, que ouso chamar de advogada de sua própria mãe, trouxe luz ao que estava obscurecido. A verdade não é apenas aquilo que está registrado em documentos, mas também aquilo que pulsa no coração dos inocentes. O pai se contorceu no assento, murmurando algo inaudível, e alguns repórteres anotavam cada palavra freneticamente. A mãe, com as mãos entrelaçadas, chorava baixinho, quase implorando em silêncio por um final justo. O juiz ergueu a voz. Sendo assim, este tribunal decide pela guarda exclusiva da menor em favor da mãe. Além disso, reconhece a tentativa do pai de manipular este processo, impondo a ele sanções legais cabíveis. Um estalo percorreu a sala. Os murmúrios se transformaram em reações intensas. O pai se levantou colérico. Isso é inaceitável. Essa decisão é uma farsa. O juiz não se intimidou. Retirem-no imediatamente. Ordenou aos oficiais de justiça. 2 seguranças se aproximaram rapidamente e, apesar da resistência do homem, o arrastaram para fora da sala. Seu protesto ecoava pelo corredor, mas já não tinha mais força. Enquanto isso, a mãe desabou em lágrimas, abraçando a filha com a intensidade de quem acabara de recuperar o ar depois de se afogar. A menina, com um sorriso tímido, murmurou, ao ouvido da mãe: Eu disse que ia cuidar de você, mamãe. As palavras simples rasgaram os corações de todos que ouviram. Repórteres enxugavam discretamente os olhos. Advogados desviavam o olhar para esconder a emoção. E até mesmo alguns oficiais de justiça se permitiam respirar fundo, tocados pela cena. O juiz, com a voz mais branda, encerrou. Caso encerrado.
Que a verdade aqui dita nunca seja esquecida. Com um golpe seco do martelo, o julgamento chegou ao fim. Mas o que ficou gravado não foi apenas a decisão, e sim o momento em que uma menina de 7 anos ergueu a voz para se tornar símbolo de coragem e amor incondicional. O martelo do juiz desceu lentamente, como se cada centímetro percorrido pelo objeto fosse um lembrete de que algo profundo havia acontecido naquela sala. Não era apenas uma decisão judicial. Não era apenas o registro formal de um caso entre duas partes. Era a consagração de uma verdade que ninguém esperava ouvir de uma criança. O silêncio permaneceu, longo, denso, como um manto que cobria cada olhar e cada respiração. A menina permanecia ereta, firme, ainda com os olhos marejados, mas com a postura de alguém que sabia o que havia feito. E sua mãe, agora com lágrimas descontroladas, agarrou a filha como quem segura o último sopro de vida que lhe resta. Os advogados, que até então se mostravam frios, encararam o chão. O juiz, em sua cadeira alta, parecia menor, diminuído pela grandeza das palavras ditas por uma criança de 7 anos. Palavras que não precisavam de formação acadêmica, mas que carregavam a pureza da verdade e a força da justiça. Lá fora, no corredor, jornalistas e curiosos aguardavam por respostas. Mas nenhuma manchete seria capaz de traduzir a intensidade daquela cena. Porque ali, no coração do tribunal, não foi a lei dos homens que venceu. Foi a lei da inocência. Foi a voz invisível de quem raramente é ouvido. A menina, sem perceber, havia se tornado símbolo. Símbolo de coragem, de amor e de uma infância que recusava ser silenciada. E enquanto as portas do tribunal se fechavam atrás dela, todos que estavam presentes sabiam. Jamais esqueceriam aquele dia em que uma pequena advogada de apenas 7 anos redefiniu o significado de justiça. O silêncio tomou conta da sala. A decisão estava feita. O juiz, com a voz embargada, declarou que a mãe ficaria com a guarda da filha. Lágrimas escorreram pelo rosto da mulher, que abraçou a menina com todas as forças, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. O tribunal, antes frio e impessoal, agora testemunhava a força do amor e da coragem. Mas a pergunta que ecoou na mente de todos foi a mesma. Como alguém tão pequeno conseguiu mover gigantes com palavras tão simples e verdadeiras? E você? O que faria no lugar dessa menina? Deixe sua opinião nos comentários, porque sua voz também importa. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias emocionantes que vão mexer com você.